Existem 3 tipos de ansiedade. E o perigo de não conhecer esses tipos é você estar usando uma estratégia para eliminar ou dominar a sua ansiedade de um tipo que você não se enquadra. É a pessoa que é do tipo 1 e quer eliminar a ansiedade com estratégias do tipo 3. É a pessoa do tipo 2 e quer eliminar as estratégias utilizando o tipo 1. Então, se você hoje quer dominar a sua mente e dominar a ansiedade, você precisa assistir esse vídeo até o final. Então vem comigo que esse vídeo vai ser brutal. Olá, queridos, tudo ótimo? Cleiton Costa aqui falando. Sou terapeuta de ansiedade. Há 12 anos eu estive no seu lugar quando eu passei pela batalha da síndrome do pânico. Estou há 12 anos sem crises e nos últimos 8 anos eu venho ajudando outras pessoas a se libertar também sem precisar de remédios, apenas com autoconhecimento. E para a gente começar o vídeo de hoje, eu quero que você entenda o princípio número 1 de todos os vídeos aqui do canal. Encontre a causa que o efeito cessa. A primeira coisa que eu peço para você é ter um caderninho do lado e uma caneta para você ir anotando aquilo que é importante para você. E claro, você pode voltar a esse vídeo diversas vezes, porque esse vídeo vai ser brutal. Tipo 1. Ansiedade tipo 1. Olha que interessante. O que é ansiedade tipo 1, Cleiton? Para a gente entender o que é ansiedade tipo 1, a gente tem que entender como funciona o cérebro humano. Muitas vezes a gente está enfrentando momentos de ansiedade e acredita que aquela ansiedade ela é ruim para a gente. Então, às vezes, a gente vai buscar remédios, a gente vai buscar estratégias para eliminar aquela ansiedade, acreditando que ela é ruim. Mas entenda que a ansiedade é um gráfico. A ansiedade, ela tem um gráfico. Imagina um gráfico de ansiedade, que ela vai começar ali no estágio 0 e vai subindo, dependendo do que está acontecendo na sua vida. Então, a ansiedade está relacionada a fatos da sua vida, sim. Fatos do presente e fatos do passado. Só que a tipo 1, para entender a ansiedade tipo 1, a gente tem que entender que o cérebro humano existe há alguns milhares de anos. Existem funções que estão dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, que são necessárias para a gente sobreviver como espécie, para a gente estar aqui hoje, por exemplo, vivendo no mundo atual, na sociedade atual. E a função mais importante da nossa mente, do nosso cérebro, na verdade, é a função sobrevivência. Sobrevivência a qualquer custo. E o que implica dizer, Cleiton, sobrevivência a qualquer custo? Implica dizer que sempre, absolutamente sempre, quando seu cérebro tem duas opções, o caminho A ou o caminho B, ele sempre vai tender a buscar o caminho que seja mais confortável para você, que economize mais energia, ou que evite você lidar com situações que causam emoções negativas para você, não apenas medo, vários tipos de emoções. Aqui no canal tem outros vídeos onde eu explico melhor como funciona a mente consciente, a mente subconsciente e os tipos de raízes emocionais relacionados à ansiedade. Mas aqui o mais importante é você entender que a função mais básica do cérebro, mais importante, é a sobrevivência. E o que isso tem a ver com a ansiedade tipo 1, Cleiton? Tem a ver que muitas vezes a ansiedade ela precisa aparecer na sua vida para você se proteger de situações ameaçadoras de fato. São as situações reais. Então imagine o seguinte, imagine que você está na sua casa, andando na rua, e aí de repente você vê um Rottweiler vindo em sua direção. Se o cérebro humano não tivesse esse mecanismo, o que é que ia acontecer? Você simplesmente ia dizer, olha que coisa linda, olha que cachorro lindo, está vindo em minha direção. Eita, ele vem acompanhado de um pitbull. Olha que coisa linda aquele pitbull. Adoro cachorros. O que é que ia acontecer? Os cachorros iam dilacerar você. É exatamente por isso que a gente tem esse mecanismo de sobrevivência. Dentro do cérebro da gente tem uma coisa chamada amígdala cerebral. Essa amígdala é como se fosse um radar que dá o tempo todo ali, monitorando as coisas que conscientemente a gente nem sabe. E aí é esse momento em que o cérebro vai dizer, foge, luta, ou seja, pega um pedaço de pau e lasca na cabeça desse cachorro, ou ele vai dizer assim, ó, não tenho o que fazer, a gente precisa congelar. O congelamento na função sobrevivência, né, no tripé do lutar, fugir ou congelar, é uma estratégia do cérebro para aliviar a dor que virá. Por exemplo, se você imaginar, você deve ter visto na internet aí, alguns bichinhos da natureza, existem alguns bichos que têm esse mecanismo também. E na hora que ele vai ser atacado por um predador, o que é que ele faz? Ele se finge de morto, ele se desliga. E aí o predador vai lá, morde ele, e aí percebe que ele está morto e vai embora.
Por quê? Porque, em geral, predadores não comem animais mortos. No cérebro humano, essa é a função para, se eu vou receber uma pancada, uma mordida, e eu desligo o corpo, eu alivio a dor. Por isso que, às vezes, quando a gente sofre acidente, a gente não sente a dor imediatamente. A dor vem depois. Porque é uma forma do cérebro anestesiar a gente da dor. Então, por exemplo, eu tive um acidente na academia, que um peso caiu em cima do meu dedo aqui, e aí na hora eu não senti dor. Eu senti uma dor, mas não foi uma dor proporcional à abertura aqui do dedo, tive uma fratura exposta aqui, não foi uma dor proporcional, quebrei o osso e tal. A dor veio depois. Então, esse congelamento pode vir em vários estágios, mas a função dele é o cérebro dizer assim, ó, não tem para onde a gente ir. Não tem. Lascou agora. Então, vou aliviar, anestesiar o corpo para a dor ser menor. Ou, buscando primariamente aquela função lá atrás original do nosso cérebro mais instintivo, é simplesmente vou fingir de morto para esse predador vai embora. É outra função. Só que na ansiedade tipo 1, que a gente está ainda falando, às vezes a gente não está consciente da causa. E olha que interessante, quando a gente tem a capacidade de se conhecer, a gente vai entender em que tipo a gente está enquadrado. E olha só que interessante, o mais importante é, se eu me conheço, eu conheço aquilo que está impactando o meu corpo, a minha mente. Então, eu dei o exemplo do Hot Valley, mas esse Hot Valley pode ser a sua prova de concurso. Esse Hot Valley pode ser o seu novo amor, o novo emprego, a apresentação de amanhã. O seu Hot Valley pode ser um desafio na empresa que você ainda não está pronto. Então, essa ansiedade, ela é natural quando você sabe jogar com ela. Ou seja, é uma ansiedade em que você precisa ficar atento ao que virá. Se não houvesse esse nível de ansiedade, a gente ia ficar assim, ó. Tem uma apresentação amanhã, beleza. Beleza, amanhã eu faço. Eita, tem um desafio no trabalho. Você, beleza, quando chegar na hora eu me preparo. Tá vindo um assaltante ali. Quando ele vir, eu falo com ele. Imagina isso. A gente não ia sobreviver, não ia chegar nem aos 5 anos de idade, nem aos 3 anos de idade. Então, é natural que o cérebro perceba que existe uma coisa que você precisa ficar atento. E aí eu vou ficar atento, olha, essa prova eu preciso ficar atento. Veio um cachorro daquele tipo, vou ficar atento aqui. Então, eu estou passeando com meu filho, por exemplo. Veio uma pessoa com um cachorro de porte grande. Eu adoro cachorro, criei cachorro durante muito tempo, só que eu sempre criei cachorro grande. Mastim napolitano, Rottweiler. E aí, quando eu conheço cachorro de grande porte, eu vejo cachorro de grande porte, o que eu faço? Pum, fico atento. Já pego, boto o filho no braço, já fico na posição de defesa, já fico na posição ali que o cachorro perceba que eu estou atento e não com medo. Então, é importante a gente ter esse nível de ansiedade e todo mundo tem esse nível de ansiedade. Não existe absolutamente um ser humano vivo que não tenha esse nível de ansiedade. Só que o que você faz, Cleiton? O que eu faço nesse nível? Para você saber o que você faz nesse nível, senta o dedo aqui, dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve no meu canal. É muito importante para começar a produzir conteúdo consistente para você. Você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e dar um like aqui. Tem que dar um like. Um like é o seu pagamento nesse vídeo, que esse vídeo é gratuito. Eu prometo entregar mais conteúdos brutais e mais do que isso, os 2 tipos que vem pela frente, tá? Então, fica aqui ainda comigo, presta atenção agora. Se eu sei que isso é normal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me conhecer. Então, eu estou ansioso agora. Essa apresentação de amanhã. Mas espera aí, eu me preparei? Pô, me preparei. Não me preparei. Então, eu preciso me preparar. Esse cachorro é ameaçador. Estou me sentindo ansioso aqui. Então, vou ficar ligado nele. Essa pessoa, de alguma forma, ela me traz desconforto. Não sei porquê. Esse cara que eu conheci, ele me traz desconforto. Pode ser que o desconforto seja uma trilha que vem da infância, que traz em você medo de entrar em contato, medo do abandono, medo de intimidade. Esse é assunto para outro vídeo. É um assunto para um vídeo sobre criança interior. Se você quiser esse assunto, vai escrevendo nos comentários aqui, que eu faço um vídeo para você. Mas o mais importante é que, às vezes, o cérebro vai anunciar para a gente coisas que a gente tem que tomar cuidado. Quantas vezes na minha vida, em parceiros de negócios, em relacionamentos que eu tive, eu me aproximava da pessoa e o meu cérebro dizia, isso, se afasta dessa pessoa. Essa pessoa não é legal, ela é perigosa para você. E ele estava certo. Olha que interessante, ele estava certo. Às vezes a gente chega no ambiente, alguma coisa não está legal aqui. Tem alguma coisa que não está legal. Então, a ansiedade, nesse sentido, é a antecipação de uma ação que você não está consciente.
Só que muitas vezes ela vai se manifestar por meio de pensamentos futuristas. Você fica ali pensando em coisas que não aconteceram ainda e trazendo para o presente. Mas isso vai acontecer normalmente em pessoas que têm raízes do medo mais profundas, que é o tema dos próximos 2 tópicos desse vídeo. Então, o que você faz aqui? Você fica presente. E você vai observar o que está acontecendo na sua vida hoje que te traz medo. É importante você focar nessa emoção medo. Existem várias outras raízes, existem, mas o medo é aquela que conscientemente a gente tende a perceber com mais facilidade. Então, muitas vezes a gente não quer sentir ansiedade. E quanto mais a gente não quer, mais ela se manifesta, porque a ansiedade é um radar. A amígdala está dizendo, olha para lá, olha para lá, olha para lá. E para isso eu preciso aceitar que eu estou sentindo ansiedade e observar, olhar para onde? Para essa pessoa, eu estou me sentindo desconfortável, meu chefe, é uma reunião importante, eu vou me preparar para essa reunião. Então, a causa aqui, o importante para trabalhar essa causa aqui é se preparar. Ou seja, se preparar para aquilo que a mente está te dando recado e não evitar a situação. Não evitar a apresentação, vamos preparar para a apresentação. Quanto maior o meu nível de preparo, mais tranquilo eu fico. Tipo número 2 é ansiedade de performance. Olha que interessante. A ansiedade no nível de sobrevivência está aqui. O nível 2, ansiedade de performance. E aí a gente vai construir, vai entender que existem alguns trabalhos, como o trabalho chamado de estado de flow, que é um trabalho onde a gente foi analisado como é que se manifesta as pessoas que têm muita performance. Pessoas que têm alto nível de performance. Como é que elas fazem o que elas fazem, como é que elas se envolvem na atividade, o que está por trás de uma pessoa que está muito envolvida numa atividade. Agora a gente vai para a ansiedade tipo 2, ansiedade de performance. Ansiedade de performance, para entender isso, você tem que entender o gráfico de habilidades pessoais versus desafios. Todas as vezes que a gente tem um desafio pessoal que está abaixo do nosso nível de habilidades, a gente se sente bem. Por exemplo, eu dei 100 palestras, me chamam para palestrar. Tranquilo. Já fiz, sei lá, umas 5.000 lives já. Tem que fazer uma live? Tranquilo. Agora, se eu tenho que fazer uma coisa que eu não fiz ainda, aí eu não tenho habilidade para isso, pode acontecer da ansiedade começar a aparecer. Essa é a ansiedade que mais se manifesta em ambiente de trabalho, por exemplo. Sobretudo, pessoas que carregam as raízes do perfeccionismo, as raízes do medo da rejeição, as raízes do medo da crítica, as raízes do medo do abandono. Crianças que foram criadas num ambiente de muito disciplinamento, muita rigidez com ela vai ter muita dificuldade em lidar em ambientes de alta performance. Por isso que a alta performance não é para todo mundo, como se vende na internet. É alta performance. Não, não é, querido. A alta performance não é para todo mundo. Cada um tem o seu próprio nível de alta performance. Quando você se compara, você se arrebenta entre ansiedade. Porque fulano acorda às 5 da manhã, entra na banheira de gelo, aí depois ele faz isso, aí trabalha não sei quantas horas, aí você quer fazer a mesma coisa. Você tem uma história diferente, uma trilha emocional diferente. E aí você acaba entrando na ansiedade. O que a gente faz no tipo 2? É a pessoa que vai estudar para um concurso de 15 matérias e quer começar pelas 15. Ela não tem ainda a habilidade cognitiva e de aprendizagem para lidar com 15 matérias de uma vez. Então, o que ela tem que fazer? Começar com poucas matérias, com 3. E vai ensinando o cérebro. Opa, entendi aqui, 3 eu consigo dar conta, bota mais 2. E vai crescer, e vai crescer. Daqui a pouco, você vai estar lidando com 15 matérias. É a pessoa que é convidada para ocupar um cargo de gerência, por exemplo. E ela nunca foi gerente na vida. Ou ela foi para um outro nível de liderança e ela tem que lidar com muitas coisas novas. Então ela tem que parar, ela tem que pensar, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? A ideia aqui no tipo nível 2 é que entender que ela tem a ver com habilidades versus o desafio que eu tenho. Então, o gráfico de performance, ele funciona assim, ó. A apatia. Aqui eu estou na zona de tanto faz, tanto fez. E aqui eu estou na zona de ansiedade. Aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um desafio, certo? Imagina, eu tenho um desafio aqui. E o que vai acontecer aqui?
Aqui eu imagino uma pessoa que estuda, tá? Estuda para concurso. Eu fui concurseiro durante muito tempo, fui ex-servidor da Receita Federal, pedi exoneração há alguns anos para trabalhar com o que eu trabalho hoje e presenciei o meu propósito. Mas eu passei muito tempo na área de concurso público, inclusive comecei ajudando pessoas que sofrem de ansiedade nos concursos públicos no começo da minha carreira. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma pessoa que quer estudar para um concurso de 20 matérias, por exemplo. Imagina uma pessoa que quer estudar para um concurso de 20 matérias, mas ela só tem habilidades para lidar com 5 matérias. Se ela for fazer um concurso de 2 disciplinas, é tranquilo demais. 3, tranquilo. 5, consigo dar conta. De 5 para cima, ela começa a se sentir ansiosa. De 5 para cima, eu estou desafiando ela a crescer, desenvolver novas habilidades. Por isso, queridos, eu queria que você guardasse na sua mente para nunca mais esquecer esse conceito se a ansiedade é um problema para você. Quem não está crescendo, está morrendo. O crescimento ele precisa ser contínuo na nossa vida. À medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo como adulto, os desafios da vida vão sendo cada vez mais brutais. A gente pode perder um parente querido, a gente pode perder um emprego, a empresa pode passar por dificuldades, você pode mudar de cidade, seu filho pode passar por desafios que precisam da sua força. A vida o tempo inteiro tem um problema novo. É como um videogame. Se a gente está parado e não cresce, quando aparecem problemas que estão acima do nosso nível de habilidades pessoais, o que vai acontecer? Ansiedade. Você aqui já não consegue mais dormir, você aqui já tem insônia e você começa a ter alguns sintomas físicos, uma faltinha de ar, me sinto falta de ar às vezes, muitos pensamentos acelerados. Aqui eu já começo a despertar sintomas no meu corpo físico. Aqui eu já começo a ter um problema de performance. Por quê? Se a ansiedade é de performance e ela aparece, qual é a primeira área da sua vida que vai ser impactada se ela aparecer? A performance. É aquela pessoa que trabalha, aí ela começa a entrar na zona de ansiedade, de performance, e ela vai declinando a performance dela. Aqui eu tenho pessoas com síndrome de burnout, aqui eu tenho pessoas começando a buscar medicação, aqui eu tenho pessoas que não têm paz, não conseguem ficar presente mais, aqui eu tenho pessoas que estão com problemas de memória, não conseguem memorizar como antes, aqui tem pessoas muito distraídas, dispersas, que a mente está dizendo, sai daí, sai daí, sai daí. A ansiedade de performance, eu estou no estado de luta brutal ou no estado de fuga. No começo da ansiedade de performance, eu começo a viver a ansiedade dentro de mim. É como se algo muito ameaçador para minha mente está ali presente. O meu chefe, cara, tem que ir para aquele trabalho. Eu lembro que eu ia para a Receita Federal. Chegou um momento que eu adorava a Receita Federal, foi o meu grande sonho, eu estudei muito para entrar lá. Depois que eu entrei, chegou lá na curva, depois de 16 anos de carreira, eu entrei muito jovem ainda, na época, e aos 16 anos de carreira eu já começava a sentir raiva, só que eu não sabia, eu não sabia que era raiva. Eu só sentia o quê? Dor de estômago, meu estômago doía muito. Quando eu pensava em ir para a Receita, pô, eu era chefe da unidade de atendimento e, puta, queimação. Daqui a pouco começava a ter explosões de raiva. Fica com raiva de pessoas que não tinha nada a ver, raiva do chefe, raiva de não sei quem. Ou seja, a raiva queria vir à tona, só que eu não identifiquei, não tinha identificado a causa. Talvez você está dentro do relacionamento, a ansiedade de performance não é só no trabalho não, tá, querido? A ansiedade de performance é simplesmente habilidades acima do meu nível atual de desenvolvimento. Então eu estou num relacionamento que eu tenho um parceiro que é muito complicado, eu não sei lidar com ele, a ansiedade. Eu estou com um filho apresentando problemas que eu não sei lidar, a ansiedade. Eu estou estudando para um concurso que eu não estou dando conta, a ansiedade. Aí eu começo a ter um estado de luta interna, ou seja, é como se eu entrasse, imagina um quadradinho aqui, eu vou para o quadrado da guerra, da ansiedade interna. Por isso que eu começo a apresentar sintomas físicos. O que é um sintoma físico de ansiedade? É a reação do corpo físico às nossas emoções reprimidas. O corpo reage ao medo, o corpo reage à raiva, o corpo reage à culpa, o corpo reage à tristeza, o corpo reage a vários sentimentos e emoções. Em outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo depois explicando melhor sobre isso. Se você quer um vídeo sobre isso, sintomas físicos de ansiedade, então escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês. E aproveita, senta o dedo no like aqui para a gente continuar produzindo conteúdo. Olha só que interessante.
que eu faço aqui, Cleiton? Então, primeiro, você tem que estar consciente. Autoconsciência é uma capacidade tipicamente humana. Só os humanos têm autoconsciência. O que é autoconsciência? Olha que interessante. Autoconsciência é quando eu consigo enxergar tudo que está abaixo da minha consciência. Eu consigo enxergar os meus pensamentos, o meu corpo, as minhas emoções, o que eu sinto e como eu ajo. Então é tipo assim, ó. Você tá aqui no chefe, aí a mente faz assim, ó. Sai daí, esse cara não gosta de tu. Daqui a pouco ele vai falar isso, daqui a pouco isso. Aí você é a mente falando, a tagarela. Só que você não é os seus pensamentos. Essa é uma das leis básicas da ansiedade. Você não é os seus pensamentos. Se você não é os seus pensamentos, e eu tenho autoconsciência, e isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo como um músculo, junto com o processo de autoconhecimento, o que eu faço? Eu observo a voz, e aí meu coração começa a acelerar, eu observo o coração. Mas eu não me conecto com eles. Aqui a autoconsciência é, eu estou ansioso porque são muitas disciplinas novas. É porque no trabalho tem muitas coisas que eu não estou sabendo lidar. Então eu preciso estudar gestão, eu preciso estudar vendas, eu preciso estudar oratório, eu preciso estudar marketing, eu preciso estudar processos, eu preciso aprender a me relacionar com pessoas, eu preciso ser menos reativo porque eu estou levando para o lado pessoal os feedbacks, eu preciso ter uma metodologia de estudo que eu consiga lidar com esse tipo de concurso. Pô, quem passou para juiz? Quem passou para procurador, como eu quero passar? Ah, fulano, beltrano, eu vou procurar esses caras para eles me ajudarem. Então aqui é o momento que a gente busca mentores, aqui é o momento que a gente busca conhecimento, é aqui o momento que a gente vai desenvolver novas habilidades. E em algum momento a gente fica no estado de equilíbrio novamente. E volta para a apatia. Minha primeira live tinham 3 pessoas. Uma cliente, minha namorada e minha mãe. Eu tremia. Imagina, eu tinha passado pelo pânico alguns anos atrás. Eu acho que foi mais ou menos 5 anos depois que eu comecei a ajudar pessoas. Meu Deus, falar para pessoas, minha exposição, eu não batia foto, eu não tinha redes sociais, para mim era um desafio brutal. Então eu tava aqui, ó, nível de desafio e eu abaixo. Eu gosto de ensinar, mas ensinar na internet é outro jogo. E depois fui fazendo, daqui a pouco, apatia de novo. Então eu lembro que uma vez eu fazia uma live, tinha quase 3.200 pessoas, primeira live assim para muita gente. E aí foi até na época da pandemia, quando eu falei, meu Deus, tem tanta gente nessa live. E aí eu fiquei nervoso. Por quê? O nível de expectativa aumentou. Então, outra dica para a ansiedade de performance é você ou eleva o nível de habilidades para casar com o desafio, ou você baixa a expectativa em relação ao resultado. Como assim, Cleiton? Às vezes a gente se cobra muito. Quem tem a trilha emocional da autocobrança, e é um tema para outro vídeo, vai explodir em ansiedade quando é colocado nessa zona aqui. E essa pessoa vai passar para o tipo 3, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas olha que interessante. Quando eu diminuo a expectativa, é tipo assim, eu vou encontrar aquela boizinha nova que eu conheci. Você, meu amigo, que está ansioso por essa namorada nova, por esse namorado novo. Você que está depositando na sua vida, pessoal, toda a sua felicidade na mão desse homem. Esse homem eu vou casar com ele, vou ter filho, vai ser um príncipe encantado, vai dar certo para sempre. Essa mulher vai ser maravilhosa, essa mulher é a mulher da minha vida. Eu vou chegar lá, vou ter o meu melhor momento de amor com ela, eu vou ser o cara da vida dela. Isso tudo traz ansiedade para algumas pessoas. Muita expectativa. Quando você baixa um pouco a expectativa e fica com mais pé no chão, digamos assim, aí você tende a ficar mais tranquilo. Eu vou começar esse relacionamento, mas se eu não der certo, no mínimo eu vou aprender que esse cara não é o homem da minha vida, ou essa mulher não é a mulher da minha vida. Se eu não der conta dessa palestra, mas eu sou grato por estar sendo convidado. Poxa, como é bom falar para pessoas. Pô, se eu não passar nesse concurso, tá tudo bem, o concurso não vai definir a minha vida. Meu Deus, eu não vou morrer por causa de um concurso, ninguém da minha família vai falecer, eu não vou me desintegrar no universo e ir embora se eu não passar nesse concurso. É só uma prova. Então eu lembro quando eu mentorava pessoas para concurso, eu dizia uma técnica que eu fazia para mim, simples, banal e funciona muito. Toda vez, em cima de uma prova importante, eu estudava, quando chegava no dia da prova eu dizia assim, ó, eu quero mesmo é outro concurso, é aquele que eu quero. Aí eu dizia para minha mente que eu não queria a prova, aquilo era só um treinamento, eu queria a outra prova, aí eu botava uma outra prova seguinte.
Aí a mente fazia assim, ó. Ah, é só um treinamento, ele quer mesmo é outro concurso. É a técnica do nem ligo. Técnica do nem liga. Ah, nem ligo. Nem liga, é só um concurso. Isso funciona para algumas pessoas, ou seja, baixar a expectativa. Só que às vezes a gente não consegue baixar a expectativa. Você está no trabalho, as pessoas têm expectativa sobre o seu trabalho e a gente tem vários desafios que você vai ter que lidar. Então você vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Elevar o seu nível de habilidades em relação ao que você precisa aprender e baixar a sua expectativa em relação a você. A das pessoas você não tem controle. Então você precisa focar na sua percepção, no que você pode controlar. Se o meu chefe espera de mim eu chegar aqui, eu vou olhar para mim e vou dizer assim, para eu chegar aqui eu tenho que desenvolver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou fazer o meu melhor para chegar nesse resultado. Apenas isso, o meu melhor. E não ficar, eu preciso atender a expectativa do meu chefe, eu preciso, ai meu Deus, alguma coisa vai acontecer, aí você fica com muita ansiedade. Então, duas estratégias. A primeira é elevar o nível de habilidade, a segunda, baixar o nível de expectativas. Terceira estratégia, pulo do gato. Se você quer o pulo do gato que eu vou dar para essa estratégia aqui, você precisa sentar o dedo aqui e dar um like nesse vídeo, porque é muito importante para um like no vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais do que isso, para que a gente mantenha um canal rodando aqui. Então, para tudo e senta um like aqui que eu vou ficar esperando. Pronto, muito bem, bacana. Então, olha só que interessante. O pulo do gato aqui é assim, ó. Existe uma teoria, que é uma teoria criada por mim, que tem um princípio que diz o seguinte: se você comer uma colher todo dia, ao final de um ano você come um elefante. Se você comer uma colher todo dia, ao final de um ano você come um elefante. Se você se você ler 10 páginas por dia de um livro, 5 páginas de manhã e 5 páginas à noite, vai dar uma média de 10 páginas por dia, vai dar uma média de 300 páginas por mês. Vai dar uma média de um livro a um livro e meio por mês. Vai dar uma média aí de 12 a 15, 16, 17 livros por ano. A pergunta: você hoje lê 15 livros por ano? Lê 17 livros por ano? Ah, não, Cleiton, eu não leio porque eu não tenho tempo. Calma, você não tem tempo para ler 5 páginas de manhã e 5 páginas à noite? 5 páginas na hora do almoço? Tem, querido. Mas pessoas que estão na ansiedade de performance ou que têm essa predisposição são pessoas que têm alto nível de expectativa. Então ela fala assim, ó, ou eu leio 30 páginas hoje, ou eu não leio. Ou eu leio esse livro em 3 dias, ou eu não leio. Então ela se sabota antes de fazer. É a pessoa que ela está sempre sabotando porque a expectativa é muito alta. Ou eu faço perfeito ou eu não faço. Ou eu leio 15, 20 páginas, não estudo. Ou eu estudo para concurso 2, 3 horas por dia, eu não estudo. Então ela está se sabotando, procrastinando. Então é o outro polo da ansiedade de performance. Lembra que eu disse? Quando a gente entra na ansiedade de performance, está na luta. E qual é o outro polo? A fuga. A ansiedade tipo 2, eu vou fugir daquilo que me deixa mal, fazendo o quê? Me sabotando. Aí eu tenho padrões de procrastinação. Aí eu tenho adiadores. Depois eu faço. Não depois eu faço. Não depois. Amanhã. Porque você não quer lidar com o medo. A mente, ela vai fazer você ir embora daquilo que te traz desconforto. É a fuga. Olha que interessante. A luta é, eu fico ali querendo resolver e não estou conseguindo e eu fico sofrendo porque eu estou em luta. A fuga é a mesma coisa. Corre! Ansiedade, pensamento acelerado, corre. Só que às vezes a corrida é comportamental. Padrões de procrastinação, raiz, medo. Dentro do tipo 2. Adiador, medo. Tipo 2. Então é muito comum, por exemplo, eu recebo aqui no consultório, ontem eu atendi uma pessoa aqui, que o objetivo dela era encontrar a causa da procrastinação. E a causa da procrastinação dela estava em não ter que lidar com a culpa. Olha que interessante. Culpa por quê? Porque se ela passasse num concurso, ela ia ter que deixar a mãe dela, ter que deixar a irmã dela, e ia para outro estado. Ia casar e ia embora com um homem. E olha que interessante. Dentro dela, a configuração da percepção da mente dela é: ela perdeu o pai muito cedo. Quando ela perdeu o pai, ela assumiu a posição do pai. Eu vou ser responsável pela minha mãe agora. Eu vou ser responsável pela minha irmã.
E aí, quando ela bota dentro dela a responsabilidade do destino delas para si, ela trava a vida dela. E ela começou a entrar em ansiedade. Ela ia fazer concurso, ela procrastinava, Cleiton, eu não consigo estudar, eu sento, e a mente diz, vai, faz isso, faz aquilo, adio. E eu tenho muita ansiedade quando eu sento. Por quê? Porque ela está acorrentada ao passado, a pessoas e ao destino de outras pessoas. Todas as vezes que você está acorrentado ao destino de outra pessoa, é como se você estivesse olhando para trás. E o futuro está lá. O seu futuro está lá. Aí você fica se sabotando. Você fica em ansiedade de performance. Então, no caso dela, a causa foi a culpa. Não tem que lidar com mãe, te vira, que a vida é tua. Maninha, te vira, que a vida é tua. Eu vou fazer a minha vida. Mas vou vou ajudar vocês quando eu chegar lá. Então, é muito importante você entender. Nesse momento, eu estou fugindo ou estou lutando? Eu estou no estado de fuga ou de luta? Estou no estado de fuga. Beleza. O que eu preciso fazer para voltar para o estado de equilíbrio? E aí é onde você vai cair de novo em desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento cognitivo, comportamental, habilidades, microhabilidades, desenvolvimento emocional. Tem coisas que você tem que aprender aqui. O que as pessoas que sofrem de ansiedade não entendem? Para dominar a ansiedade é como dominar qualquer coisa na vida. Se eu quero aprender matemática, eu busco um professor. Se eu quero aprender português, eu busco um professor. Se eu quero passar no concurso, eu busco professores, mentores, pessoas que passaram. Você tem que aprender sobre você, como funciona a sua mente, comportamentos, as causas, as estratégias por trás, habilidades cognitivas. São várias coisas que você tem que aprender para dominar a sua mente. A ansiedade está aqui na mente. Mas eu tenho que aprender coisas sobre mim para poder lidar com ela. Então, o pulo do gato aqui é entender que se eu estou fugindo, é necessário eu diminuir o pedaço das ações. Se eu estou fugindo de ler um livro e procrastino um livro, diminui o tamanho da leitura. Faça 3 páginas, 5 páginas. Quando as pessoas me procuram, por exemplo, para desenvolver o hábito de leitura, o que eu faço? Eu monto uma grade de habilidades, vou fazer um teste e vou entender que a pessoa está nesse nível de habilidade. Faço um teste de leitura, que é um teste para entender a velocidade de leitura dessa pessoa, e ela vai dizer assim, eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer assim, ó, para você, 2 páginas por dia, de manhã, 2 de noite. Tem outra pessoa que eu vou dizer, ó, para você são 5 páginas. Outra pessoa que eu vou dizer, para você 10 páginas. O remédio, a grande sacada do efeito aqui, do que o remédio vai trazer, o remédio aqui é a prescrição da quantidade de páginas. É a dose. Então, a dose muito alta eu posso levar uma pessoa para um nível de ansiedade brutal. É por isso que é muito comum receber nos meus programas de treinamento e aqui no meu consultório muita gente que vem dessas imersões de alta performance, imersões que vão mudar a minha vida inteira em 3 dias. Chega aqui cheio de problemas emocionais. Não tinha problema no casamento, agora eu vejo que meu marido é um bosta. Eu era feliz, mas agora eu vejo que eu sou um merda, eu preciso ficar rico para ser feliz. A pessoa começa a entrar nessa paranoia, nessa doença brutal. Por quê? Porque foi implantado na cabeça do chip de uma pessoa que não estava preparada um nível de expectativa acima, muito acima da gradabilidade dela. É um cara que está ganhando aqui 2, 3 mil reais, eu digo, ó, tu vai ser feliz se um dia tu for multimilionário. Aí ele olha esse gap aqui e diz assim, meu Deus, eu sou um merda. Mas eu vou te ajudar, é só comprar meu curso que eu te ajudo. A pessoa vai lá e compra e fica pior. Vem para essa imersão que aqui teu casamento vai ser perfeito. Pô, o casamento dessa pessoa tem problemas como o casamento de muita gente tem problemas. Só que quando ela vai para essa narrativa e cai num gap em que a pessoa diz, o casamento perfeito é isso aqui. Aí tu olha para teu marido e diz assim, meu Deus, meu marido é um bosta. Minha mulher é uma merda. Nem se compara com esse padrão que me deram. Então é muito comum narrativas de adoecimento na internet desse tipo. Por isso que tem uma avalanche, milhões de pessoas sofrendo de ansiedade de performance hoje no Brasil e no mundo. Porque as narrativas das redes sociais, das TVs, do marketing em geral criar um gap na sua mente em que você precisa de essas coisas para ser feliz e perfeito. Você vai na onda e entra num vácuo chamado vácuo do desespero. Ou vácuo existencial. Aí você diz, poxa, eu estou muito longe de ser feliz ainda. Mas quem disse para você o que é felicidade? Não, tem aquele cara que falou que felicidade é quando minha mulher for assim, assada. Quando eu estiver rico, quando eu estiver morando não sei aonde, quando eu estiver... Quem disse, queridos? Você conhece a vida dele? Você está no dia a dia? Você conhece a história? Você está nos bastidores? Você sabe o que ele enfrenta?
Você sabe a realidade dos bastidores. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Cresça segundo os seus passos. A única recomendação inevitável é: o crescimento nunca pode parar. Você nunca pode parar de se desenvolver ou a ansiedade vai pegar você. Mas jamais se compare ou entre em um gap muito grande em criar uma expectativa sobre sua vida de uma felicidade utópica. Porque a felicidade, ela é muito pessoal. Assim como a alegria é um estado emocional, ou seja, hora eu estou alegre, hora eu estou triste, as duas emoções são importantes para a nossa vida. Em outro momento eu faço um vídeo só sobre tristeza, a propósito por trás da tristeza. Se você quiser esse vídeo, bota embaixo aqui nos comentários. Mas o importante aqui é você não ir olhar para outras pessoas, ficar se comparando. Porque quanto mais você se compara, mais você eleva o nível de expectativa e mais você se diminui. E mais você sofre e mais você tende a se ter um bosta. Existem muitos casos de adolescentes com ansiedade, adolescentes tirando a própria vida, pessoas que estão desesperadas aí, ai meu Deus, vou tirar a minha vida, porque estão aqui, ó. Não estão nem no tipo 3, estão aqui. Por quê? Porque criaram uma expectativa de uma vida perfeita que ela não existe. Porque a gente tem um estado de felicidade, eu sou feliz com a minha vida tem coisas boas e ruins. Eu amo minha esposa, ela tem coisas boas e ruins. Eu amo a mim mesmo, eu tenho coisas boas e ruins. Você tem coisas boas e ruins. Eu tenho, todo mundo tem. A felicidade real, ela vai vir pela completude. Completude é a aceitação completa do que é a vida e como a vida se apresenta. Então, o Mestre Jesus tem uma grande frase que ele fala assim, ó, se você quiser vencer o mundo, você vai precisar aceitar todas as coisas que ele oferece. Se você quiser vencer o mundo, você vai precisar aceitar todas as coisas que ele oferece. Aceitar todas as coisas quer dizer, poxa, eu tenho um lado ruim aqui, eu tenho um lado bom também. Eu tenho pontos fracos e pontos fortes. Tenho deficiência e tenho talentos. Eu preciso do seu talento para alguma coisa. Você precisa do meu talento para alguma coisa. Todos precisam de todos. Todo mundo precisa crescer na vida. A gente está numa jornada de crescimento. Somos seres espirituais dentro de uma jornada humana de crescimento. Não somos seres humanos numa jornada espiritual. Somos seres espirituais em essência dentro de uma experiência humana. E a experiência humana significa crescer para o próximo nível. Tem pessoas que são multimilionárias, como eu já conheci alguns, que têm problemas emocionais, cuja causa é a infância, é o relacionamento. Tem pessoas que têm um relacionamento perfeito, mas têm problemas financeiros. Tem pessoas que têm problemas financeiros, mas não têm problemas financeiros, não têm problema no relacionamento, tem problema com os filhos. Tem problema, tem algum tipo de doença, tem alguma coisa na vida dele que é um desafio pessoal. Todo mundo tem um desafio pessoal. Ah, não, mas tem uma pessoa que falou pra mim que a vida dele é perfeita. Não é, querida. Falou pra você se iludir. E criar um vácuo na sua cabeça e achar que você precisa do produto dele, ou comprar o curso dele, ou dela, ou o que seja. Ninguém está 100% aperfeiçoado. Ninguém na face da Terra, não existe um ser humano na face da Terra. Nem Jeff Bezos, que tem um livro aqui, Jeff Bezos, o criador da Amazon, um dos caras mais ricos do mundo. Nenhum ser humano está 100% acabado, 100% aperfeiçoado. Todo mundo, em algum nível, está se aperfeiçoando, está na acabativa. Quando você estiver 100% acabado, você vai dessa para melhor. Entendeu isso? Entendeu. Agora a gente vai para o tipo 3. Ansiedade tipo 3. Aqui a gente está falando da ansiedade patológica, como alguns chamam. Eu não gosto desse termo patológico porque eu não considero a ansiedade uma doença. Eu considero a ansiedade um problema emocional. Algo, como eu ensinei aqui, algo que você tem que aprender para vencer. Aqui eu tenho uma pessoa que ela apresenta alguns sintomas. Sabe aquela pessoa que ela tem um medo que não faz sentido? Pô, tô com medo, não faz sentido. De repente a pessoa fica com falta de ar. Daqui a pouco o coração fica acelerado o tempo todo. Daqui a pouco a pessoa ela começa a experimentar um fluxo de pensamentos tão grandes que ela fica tonta do nada. Aqui eu tenho crise de pânico. Como é que a crise de pânico acontece? O coração acelera, falta de ar, eu tô achando que estou infartando ali. Ai meu Deus, eu achei que estou infartando. E a pessoa corre para o hospital. Chega lá e diz, você não tem nada. Então, falta de ar, sensação de morte, achar que vai infartar, tonturas, medos fóbicos, não consegue sair de casa. Não consigo sair de casa sozinho, bate no desespero da mente. Fobias do tipo medo de dirigir, medo de agulha, medo de exame, medo de médico, medo de viajar,
Então aqui eu tenho medos fóbicos. O que são medos fóbicos? São aqueles medos que conscientemente não fazem o menor sentido. São medos que normalmente você vai observar numa criança. Então, criança, ela não vai andar. Pega uma criança de 2 anos, ela não anda sozinha, sem pai e mãe, no meio da rua. Ela vai procurar papai, mamãe, ela quer proteção. Então, um adulto que ela não consegue fazer coisas sozinho, não consegue às vezes dormir sozinho, às vezes não consegue dirigir sozinho, não consegue fazer nada sozinho. Ele sente falta da mãe ou sente falta do pai. Às vezes esse adulto desperta a crise de pânico quando perde o pai, quando perde a mãe, quando perde a avó, o avô, quando perde aquela figura que na mente dela é a figura de proteção. Aqui eu tenho um nível paralisante muitas vezes. Então eu cheguei na ansiedade tipo 3, eu passei por todos os níveis. Quando eu estava na tipo 2, eu já tinha sintomas de 3, como falta de ar. Eu não sabia, eu ia falar com uma pessoa que ela estava numa posição acima de mim, tinha mais dinheiro, uma posição social, eu tinha falta de ar, ficava nervoso. Porque eu tinha uma raiz muito forte na época, que era o medo do conflito. E que aquilo já era uma raiz do tipo 3. Depois, quando a ansiedade explodiu, comecei a ter crise de pânico, é que eu fui entender e buscar as causas. Então, olha que interessante. Aqui, no tipo 3, eu preciso, urgentemente, buscar, tratar as minhas raízes emocionais, mudar a mentalidade, desenvolver habilidades emocionais. Existem vários comportamentos que eu tenho que mudar, identificar os comportamentos de ansiedade. Aqui é algo mais profundo, aqui eu tenho que tratar várias causas, e a causa começa na infância. A sua trilha emocional é como se você tivesse marcas no cérebro emocionais. É como se fosse, imagina o seguinte, uma criança que ela foi abandonada na infância pelo pai. Aí aqui eu tenho uma pessoa com crise de pânico depois de um relacionamento. Aqui eu tenho uma pessoa com crise de pânico depois da perda no trabalho. Aqui eu tenho uma pessoa com crise de pânico quando perdeu alguém. Ou seja, quando o abandono acontece aqui, aquele abandono na infância vem à tona porque ele ficou reprimido em você, como um copo que está transbordando. Aqui eu tenho várias questões que eu preciso trabalhar. Só que muitas pessoas vão entrar em remédios aqui, porque não conseguem lidar com a dor emocional. É muito doloroso a síndrome do pânico. Se você tem síndrome do pânico, crise de pânico, se você tem crise de pânico, você sabe o que eu estou falando. É muito, muito doloroso. Aqui você vai ter que enfrentar o preconceito, porque muitas pessoas vão dizer que é frescura, que é algo espiritual, que é química do seu cérebro, que você não faz o menor sentido você ter pânico. Você já viu casos de vários famosos que tiveram crise de pânico. Uma vida perfeita, mas tiveram. Por quê? Porque crise de pânico não tem a ver com vida perfeita. Tem a ver com causas emocionais que você carrega e não sabia. Em algum momento, esse copo vai transbordar. Mas perceba que aqui não é só desenvolvimento cognitivo ou habilidades pessoais, mudanças comportamentais. Aqui eu tenho que tratar traumas emocionais. Aqui eu tenho que tratar a criança interior, que é a nossa parte da infância, por meio de memórias que estão dentro da gente. Aqui eu tenho que tratar a relação com os pais, são as raízes profundas. Aqui eu vou precisar tratar os relacionamentos, sobretudo relacionamento amoroso, tem raízes que envolvem relacionamento amoroso. Aqui eu tenho que construir uma vida congruente, aqui eu tenho que recuperar a congruência da minha vida. Então, por exemplo, eu tinha uma grade de valores pessoais, tipo, um valor muito forte, e na época era segurança e estabilidade. Quando eu comecei a ter pânico, comecei a me trabalhar, me conhecer, eu entendi que esse valor não era o meu valor era liberdade, desafio, autonomia. O contrário do que eu era na época. Mas por que eu desenvolvi esses valores? Por causa da escassez que eu vivi na infância. Muito medo de faltar coisas, muita coisa que meu pai falava em relação à vida financeira. Você tem que ter um emprego estável, senão vai faltar comida para você, vai faltar coisas para você. Então a escassez estava instalada em mim, eu precisei tratar essa raiz da escassez. E aí quando eu entendi isso, eu mudei minha grade de valores. Eu conhecia elas, mudei. E aí isso automaticamente, meu propósito apareceu. Limpei os medos, você vai alinhar os seus valores e o propósito aparece. Ou seja, não é uma coisa que você vai aprender nesse vídeo, mas é importante nesse vídeo você entender que aqui você precisa de um processo completo de desenvolvimento. E esse processo ele vai começar pela criança interior, pela relação com os pais, vai começar por realinhar a sua vida, construir uma vida segundo os seus valores, mudar a mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade aqui, eu sou um doente, eu sou doente, eu sou doente, eu vou passar a vida achando que eu sou doente tomando remédio. Você não é doente. Você só precisa aprender sobre você, sobre suas emoções, sobre isso que eu falei. Mas aqui eu tenho ansiedade, que eu tenho sintomas desse tipo. Pânico, medo de sair, medo de infartar, sintomas físicos de todos os tipos, tem tontura, tem zumbido no ouvido, tem um corpo trêmulo, tremedeira nos músculos, dor de estômago, dor de coluna, dor no lombar, dor nos ombros,
A gente tem um travamento muscular, aqui tem formigamento, problemas intestinais, aqui tem pessoas que têm dificuldade em engolir porque tiveram uma crise de pânico quando estavam comendo, pessoas que vomitam, pessoas que têm prisão de ventre, tem vários tipos. Cada pessoa que reage a um sintoma físico porque tem uma raiz atuando ali, tem uma incongruência na vida dela que faz aquele órgão despertar. Cada órgão tem uma função, essa função está associada a alguma emoção, a alguma raiz emocional. Mas o mais importante é entender que aqui o jogo é mais bruto, digamos assim. Aqui você vai ter que aprender as habilidades para vencer o tipo 2 e as habilidades do tipo 3. Quem está no tipo 2 vai desenvolver o que eu falei aqui, mas não precisa necessariamente chegar no nível tão profundo. No entanto, grande parte das pessoas do tipo 2 vão para o tipo 3 se continuar com a vida que tem hoje. Se não mudar nada, essa pessoa vai para o tipo 3. É a pessoa que está no trabalho, ansiedade, sem dormir, não sei o que, daqui a pouco, burnout. Daqui a pouco o coração acelera do nada. Daqui a pouco sai correndo do trabalho porque achando que está com problema no coração. Então, às vezes você evolui do tipo 2 para o tipo 3 também. Mas o mais importante é entender que existem 3 tipos, que existe uma solução para cada um, e sentar o like nesse vídeo aqui, senta o like nesse vídeo para que eu produza conteúdos profundos assim, para que você possa ir se desenvolvendo. A mentalidade correta que você que está aqui inscrito no meu canal, quero que você tenha primeiro, esse não é um canal de dicas. Aqui é um canal para quem quer de fato se desenvolver, se aprofundar, entrar num nível mais profundo de conhecimento. Se você buscar dicas simplesmente para ficar se iludindo, que você vê que o processo, o jogo é outro, você vai ter que procurar outra pessoa. Mas se você quer desenvolvimento, você quer crescer, você quer trabalhar questões mais profundas, está disposto a isso, esse é o canal. Cleiton Costa, senta o like, manda esse vídeo aqui para uma pessoa que precisa dessa informação. Se você não me segue no Instagram, todo dia eu estou no Instagram respondendo caixinha, gerando conteúdo. Aqui embaixo tem um link no meu Instagram, Cleiton Costa _oficial, aqui aparecendo o meu Instagram em algum ponto desse vídeo aqui. E se você quiser conhecer mais sobre os programas de treinamento da Escola da Ansiedade, olha aqui embaixo na descrição que vai ter mais informações. Um grande abraço e a única coisa que eu peço para você é se inscreve nesse canal, comenta aqui embaixo temas de vídeo que você quer que eu construa e não esqueça, quem não está crescendo, está morrendo. Vamos para cima. Até o próximo vídeo.